Então, vamos lá, pessoal. Então, entre instituições ligado aonde nós temos que chegar convenientemente sobre as questões lógicas, matemáticas e esse vapor que é a cultura, né? Que quando falamos de vapor, falamos de metabolismo. Quando falamos de vapor, falamos de calometria. Quando falamos de vapor, falamos de efeitos estufas que ocorrem também em primazia o nosso corpo. Metabolismo lento, rápido, e que nos coloca bancos, né, de estados, e estados relacionam os bancos internacionais e que colocam um campo operativo, ou seja, a lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, né? Aquela reforma, né? Ou seja, que as pessoas falam sobre o governo João Goulart, ao meu ver, que eu me lembro agora, se não for, 64 houve um campo de ditadura, de uma maneira que eu coloquei ditadura corporal e controle motor, esses campos e alterações ligados à teoria bancária. A teoria bancária é onde você vai depositando os seus próprios conhecimentos com as pessoas e você coloca um conhecimento que seja inconficiente. E a maioria das vezes a criança não vai ter uma autonomia, uma identidade, mas quando chegar a um patamar, uma maturidade, ela vai ter uma etapa de desenvolvimento dimensional que ela vai sair de casa. Sugere-se que os educadores sejam os pais, sugere-se que os educadores sejam também, é lógico que a rualização, a rodagens que ocorre, né? Rota. Eu vi um jornalista comentando, que alguns falam negócio de rota, uma rodagem que eu quero dizer, meu filho, é circuitos, pesquisas. Eu já cantei até a música do Roberto Carlos aqui para ele entender esse campo supérfluo, né? Sei que ele tem autoridade aí, legalidade, esse bacharismo ligado ao sermos doutores ligados à lei. Temos que ter cautela quando falamos do Banco do Brasil aqui, que relaciona os campos paradigmas piagentinos, motricidade humana. Paradigmas piagentinos que vão relacionar bancos. O Banco Central da República do Brasil, ou seja, atribuições eminentes, ornamentais, aquisições, financiamentos, que relacionaram desde Tezuka Kishimoto, ou seja, abrir jardins de infância, instituições que relacionaram também órfãos e ruas de lazer também, que denominou, que coloca o campo, que a denominou, porque aí eu coloco junto o campo de energia, esses fatos, que relacionam a energia e o campo anabólico e catabólico, ligado à motricidade humana. Pois bem, então quando falamos sobre essa irreversibilidade, essas afeições, simpatias e antipatias, períodos anteriores, socializações, ações, reflexões, ações, ou seja, nos coloca intuições ligadas ao nosso próprio respeito e à nossa autoavaliação. Ok? Então é lógico que entre esse contexto que relacionam a nossa vida diária, entre maneiras evidentes ligadas à coordenação fina nos campos cotidianos, nos coloca fatores que relacionam, ou seja, os objetos e os eventos dinâmicos ligados à nossa imagem, o nosso pensamento. Nesse terreno que se chama motricidade humana, nesse terreno que se chama pavimentações relacionado à história e os campos ligados ao lógico matemático. É lógico que não falo sobre desenvolvimento moral, vou falar sobre lógico matemático, embora nós temos nossas imperfeições desde novos, ligadas a essa motricidade, esses trocados, essas maneiras de convivências, esse modo de propiciar de erros e acertos ligado ao simbolismo e aonde você esteja nos campos periféricos.
É lógico que entre a palmatória, em questões de características de violência, há conjunto de operações que possam haver até traumas, que cabem destacar essas seriações entre essas operações que envolvem e são operantes. Pode haver uma somatória moral muito grande, uma anomia, que possa destacar, e é lógico, tem uma aquisição maior que possa fazer efeitos invioláveis, ou institutos, ou subtrair, no sentido também de multiplicar, dividir em questões de ir para a periferia, ou seja, não buscar vocação um pouco parecida com o pai ou com a mãe, como queria, mas nos coloca gerações de espaços e temporais. Então, quando eu falo de período, falo de movimento. Quando eu falo de operações, falo de movimento. Quando eu falo algo que venha concretizar, falo de movimento. O movimento, ele é amplitude, mas também tem as suas amplitudes que são finas, coordenações finas. Até eu tirar um botão, ou seja, abrir um botão de um terno, já não acontece uma intensidade e um volume, um espaço, um local onde esteja, uma percepção e uma modificação ocorrida entre os campos suméricos. Suméricos porque colocam um campo sumário, histórico, e os campos numéricos estatísticos. É lógico que a palavra sumérica, tempos atrás eu já tinha falado, mas alguns colegas já colocaram aí na faculdade, e que nos exige uma maneira maior ainda de responsabilidade de colocar essas autenticidades, não autarquias ligadas a produções científicas, mas uma inteligência que liga a informação, e que a própria informação vai ser concernente ao conhecimento, porque o aprendizado ele está ligado ao ensino e resposta, resposta e ensino, e entre esse resposta e ensino está ligado uma capacidade, que vai haver uma experiência, e a própria experiência vai haver o quê? Uma despolarização, uma repolarização, trocas de potássio e sódio, ou seja, negativo com positivo, depois positivo com negativo. Essa reversibilidade, pode haver uma câimbra, e essa câimbra pode ocorrer formas entre adjacentes que possam ser diferentes no volume do exercício, ligado à atividade. Qual tipo de atividade que eu posso fazer melhor? É a que eu faço diariamente ou a que eu faço totalmente? Se eu fazer totalmente, eu vou conseguir fazer diariamente? Tem que ter porções, porcentagens e percentagens que intercalam. Se eu vou fazer um exercício, aquele que vai ser derivado, intervalado ou consignado, vai haver algo importante? Qualquer tipo de exercício que tenha um tipo de atividade, não importa que seja lúdica, houve uma maneira que vai acontecer um fato importante, que é o exercício. Ou seja, aonde há a maneira de relacionar o tempo, né, entre os fatores que relacionam o plano e essas maneiras efetivas e afetivas e aferentes. Ok? Esse aspecto recíproco são aspectos antecedentes, né, que relacionam um desenvolvimento, um período, sequências que vamos colocar oportunidades de tomar de decisão. Segunda chance, primeira chance, são fatos que nos colocam escolhas diversificadas nessa leitura e releitura da vida, e que nos coloca a direcionar a maneira como o trabalho didático, os intercâmbios e as produções exportáveis, importáveis, venha a ser importante nesse cenário econômico ligado à ciência. O que é ciência? O que é motricidade? Você é motricidade? Quem é você? Quem sou eu? Você é a motricidade? Você é ciência? Você já parou para perceber, olhou? Você é um tipo de ciência fragmentada que constrói e reconstrói, faz e refaz e desfaz e reaprende a cada dia? Que tipo de ciência que você é? Que tipo de movimento? É unânime? É extinto? Ou seja, coletivo, é individual, é egocêntrico? É latente? Ou seja, é leviano? Ou seja, nos coloca,
poderoso, poderosa, nos coloca fatores que relacionam esses marcos históricos que é o gesto motor, é amor de viver.